Para mim, como eu falei no início, é uma honra muito grande estar aqui e dividir um pouco essa bagagem que eu trago da nutrição. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, Renata? Eu me considero uma nutricionista holística. O que é isso? É poder olhar para o sujeito de uma forma integral. A alimentação, obviamente, é um pilar muito forte, né, muito grande dentro da nossa vida. Se a gente for parar e pensar, a alimentação ocupa um espaço grande, tanto na nossa vida individual, na nossa vida familiar, na nossa vida social, nos coletivos que a gente perpassa aí pelo mundo. Então, a alimentação é um cerne muito grande. Mas não é o único, né, dentro da saúde. A gente se nutre de muitas outras coisas para além dos alimentos. Eu sou nutricionista, sou instrutora de Hatha Yoga e procuro conjugar, né, esses dois pilares que eu atuo na minha vida profissional e que eu vejo uma sinergia muito grande. Tanto que o projeto Germiniscência é uma cozinha-escola fundamentada na filosofia do yoga. O que é isso? É trazer para a cozinha o aqui e agora, a atenção plena, o momento presente. Né? A Renata sabe muito bem disso. O que a gente tem na vida é o nosso momento presente, né? E como isso faz diferença quando a gente começa a cozinhar, cozinhando de verdade, ali com a nossa atenção plena, né? Com o nosso corpo físico e outros corpos também, como o corpo emocional, como o corpo sutil, inclusive o nosso corpo espiritual. Como a gente é capaz de trazer isso tudo para dentro da cozinha, para a elaboração dos nossos cardápios, para o planejamento das nossas refeições ao longo da semana. E como isso é importante para uma virada do nosso hábito alimentar. A gente sabe que existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática. A gente vê isso, inclusive, no meio de nutricionistas, né? A gente estuda 4 anos para fazer a faculdade, e aí depois vem pós, vem mestrado, doutorado, porque a gente sabe que não pode parar, né? A ciência não para, o conhecimento não para. Então, só que por que é tão difícil a gente mudar um hábito alimentar, a gente trocar, né, o hábito ou introduzir novos alimentos? Por que é tão difícil? Por que a gente sabe que a aveia, por exemplo, é um excelente alimento e a gente nem sempre consome? E por que a gente, quando pensa numa aveia, a gente pensa num mingau para um idoso? Né? Eu acho que tem muito esse estigma, né? Eu comecei pela aveia, mas tranquilamente posso trazer vários outros alimentos, mas eu acho que a aveia em si, ela tem essa pegada direcionada para o idoso no imaginário coletivo, de um mingau para o idoso ou uma vitamina de banana com aveia. Só que, gente, a gente pode consumir aveia de inúmeras maneiras. A Jana sabe disso, porque eu sei que ela já se aventurou a fazer o leite de aveia. Então, assim, o leite de aveia é um exemplo. A partir do leite, a gente faz bolo, a gente faz panqueca, a gente faz soufflé, a gente faz massinha de chapati. Então, quantos desdobramentos a gente tem a partir de um alimento que a gente se limita a pensar que o uso dele é para um mingau ou para uma vitamina. Para criança, é muito comum entre as pessoas de falarem logo isso de cara, sabe? Isso é muito caro ou então isso dá muito trabalho. Eu acho que tem um aspecto um pouco de verdade no sentido de dar trabalho, realmente dá. Assim, a gente precisa se organizar e planejar a nossa agenda, mas aí eu estava conversando antes com a Renata. Nesse ponto, eu acho que a alimentação ela tem um propósito tão grande de organização, sabe?
Porque, de fato, é um pouco trabalhoso. Eu não vou ser hipócrita de falar aqui que, não, é tranquilo, é super barato, não dá trabalho nenhum, faço com pé lógico. Isso é verdade. Mas, assim, que valor que eu dou para alimentação? Que lugar eu coloco a minha alimentação? Né? Eu sou capaz de economizar em algum gasto, para trabalhar comigo na cozinha, me ajudar no pré-preparo das coisas, mesmo que eu precise economizar em algum aspecto da minha vida. Isso é valor. Isso é um lugar que a gente coloca alimentação. Porque, de fato, é um pouco trabalhoso, mas é um trabalho que retorna para a gente em saúde, em amor próprio, em cuidado, em organização, em planejamento, tudo que vai reverberar na nossa vida em outros lugares. É quando a gente começa a dar valor para a nossa saúde e a gente entende que a alimentação é um pilar importantíssimo. Volto a dizer, eu nem acho, mesmo sendo nutricionista, que é o único. Mas é um importantíssimo, tem um percentual muito grande naquela nossa mandala da saúde, a alimentação tem um percentual muito grande. Então, se a gente começa a aprofundar o nosso pensamento, assim, a maneira como aquela comida foi feita é algo muito importante, né? Como é que está a saúde daquela cozinheira? Né? Se a gente começar a aprofundar, isso tem a ver com pensamento agroecológico, né? Que a gente começa a rastrear esse caminho, a gente chega até ali. Como é que está a saúde daquela pessoa que cozinhou? Como é que ela chega no trabalho? Né? Como é que ela está com a vida dela pessoal? Será que isso interfere na maneira como ela cozinha? Né? Será que ela bota muito óleo, muito sal, muita raiva? Né, de ter que acordar muito cedo, ou não? Ou será que ela tem um propósito ali maior na vida dela? Será que ela gosta mesmo de cozinhar? Que ela percebe toda essa questão agroecológica que envolve o preparo da alimentação e servir uma comida de verdade, né? O quanto isso vai nutrir aquela pessoa. Isso faz sentido para vocês, gente? Total. Mais profundo, quem está aqui com a gente, vocês acham que isso faz algum sentido a gente começar a aprofundar o nosso pensamento e pensar que quando a gente escolhe comer uma fruta ou um biscoito recheado, por exemplo, uma expressão que eu gosto muito de usar sobre escolhas inteligentes, né? Eu acho que isso tem a ver com a nossa inteligência humana, o que a gente escolhe comer. Será que a gente vai se nutrir só necessariamente do que tem naquela fruta ou do que tem naquele biscoito? Ou é um pensamento mais amplo que a gente pode começar a ter? Exatamente. Aquela fruta, ela ficou estocada há muito tempo, e aquele biscoito, né? O que está ali dentro daquele pacotinho? Isso faz sentido assim para vocês, esse pensamento um pouco mais profundo da alimentação, do preparo da nossa comida, da organização da nossa quentinha de trabalho, né? Eu lembro que no início da faculdade estava muito assim, digamos, fora de moda, né? A pessoa preparar a sua comida. Tinha gente que tinha vergonha de levar a comida de casa. Tinha vergonha. Eu já atendi assim, adultos que você percebe nitidamente que tem um hábito alimentar infantil e que isso tem uma relação mesmo com os pais durante uma vida inteira, né? De repente a pessoa ainda não conseguiu fazer desmame, digamos Exatamente. assim, fica muito nítido no hábito alimentar. Muito legal isso que você está trazendo, eu acho que tem muita sintonia no nosso bate-papo, no sentido assim dessa percepção mais ampla, né? A gente começar o leque de opções e pensar assim, eu fiz o meu prato, mas eu não estou me nutrindo só necessariamente daquilo que está no meu prato. Nessa percepção da alimentação mais profunda,
é a gente pegar qualquer receita e transformar ela numa receita saudável. Né? Você citou o seu filho, eu já trabalhei também em 2 escolas, tenho uma certa bagagem nessa área assim, de nutrição escolar, e eu já experimentei isso, assim, mais uma vez, eu acho que no imaginário coletivo as pessoas acham que criança gosta de bala, de chiclete, de chocolate, que isso é que agrada a criança. E tem quem diga que um cardápio de festa de criança é um crime, né? Tem quem diga isso, porque é isso, é só fritura, é só gordura, açúcar e refrigerante. E assim, eu já fiz bolo em escola com leite de inhame, com farinha de trigo integral, com fruta, com aveia, tem açúcar. Aí eu sempre prefiro o mascavo, além de ser muito mais saudável, é muito mais saboroso no bolo, assim, nem se compara, né? Tem o aspecto da saúde, do sabor e da combinação com outros ingredientes, né? Um exemplo é casca de limão ralada com mascavo numa massa, combina pra caramba, fica delicioso. Então, assim, não deixa de ser um bolo, continua sendo um bolo. Tem suas calorias, né? Caloria é energia. A gente precisa consumir caloria para estar de pé e seguir nas nossas funções ao longo do dia. Mas, assim, que caloria é essa e combinado com quais nutrientes? Então, se você faz uma substituição assim super bacana, você está oferecendo para uma criança um bolo cheio de minerais, cheio de vitaminas, cheio de fibras, né? Porque também tem constipação intestinal entre crianças, que é uma questão grave, né? Entre a população de um modo geral, porque as pessoas quase ninguém, eu posso me aventurar a falar isso, consome 25 gramas de fibra ao dia, porque era o que a gente estava falando também, Renata. Se você não estiver atento em todas as suas refeições, você não consome 25 gramas, não é tão simples assim, e ainda assim você não exclui o bolo do cardápio, né? É um bolo que faz sentido, tanto a criança comer, o idoso quanto o adulto. Então, assim, é uma questão de substituições inteligentes, né? Sempre estar atento a isso, no que eu posso substituir para transformar aquela preparação mais saudável, né? Mais inteligente, mais interessante, com mais sentido, e não excluir nenhum alimento, muito pelo contrário, né? Você pode e deve mostrar que é super fácil você transformar um bolo, ao invés de ser um bolo, não, vai ser um bolo com valor nutricional, né? Com um propósito de se comer, porque é um alimento sadio. Então, isso de fato é muito importante. Dá um exemplo para a gente de pelo menos 2 ou 3 fibras que são importantes da gente ter em casa, aquela fibra que a gente tem que ter em casa, que não pode faltar, que é trunfo para qualquer receita ou qualquer coisa que a gente vai fazer em casa, e como a gente pode usar isso? Fala pra gente. Então, um alimento que eu amo de paixão, que eu praticamente consumo diariamente, é a aveia. Né? A aveia não falta lá em casa. Então, e eu acho que ela é esse trunfo, esse coringa, ela é neutra, e ela pode ser usada tanto em uma receita salgada quanto numa receita doce. A gente gosta muito de fazer o leite de aveia, que é extremamente simples. Inclusive, a receita está no blog, a Renata tinha me perguntado sobre isso. A receita do leite de aveia está no blog do Projeto Germiniscência. E outra pegada que eu vejo dentro da aveia também é o aproveitamento integral dos alimentos, que é outra bandeira que eu levanto e defendo profundamente. Então, quando você faz o leite de aveia, você coa num voal, você tem tanto a parte sólida quanto a parte líquida, né? Você vai aproveitar o leite de aveia quanto aquela para e que fica ali no voal, que é a massinha, que você pode fazer várias receitas. Tortas salgadas, tortas doces, chapate. A gente está falando aqui sobre nutrição holística, de saúde integral do sujeito, de nutrientes fundamentais na nossa dieta, como a fibra,
que a gente estuda e faz um monte de cálculo e sabe que a população não consome esses 25 gramas ao dia. Então, eu estou falando aqui, Mary e todo mundo que está aqui com a gente. Primeiro, eu citei a aveia, que de fato eu amo. É um leite super simples de fazer, não tem todo aquele pré-preparo de botar de molho de um dia para o outro. E tem também a linhaça. A semente de linhaça também é um alimento extremamente versátil, né? Às vezes a gente acha que é só pegar a sementinha e colocar na fruta. Tem essa opção. Também tem muitas outras opções. Na vitamina, numa torta. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é salpicar os tabuleiros. Eu faço muita massa, muita pizza saudável, obviamente, integral. Domingo agora eu vou fazer para trazer para o meu pai. É pão. E eu gosto muito de salpicar o tabuleiro depois que ele está untado com a semente. Além de enriquecer, fica muito bonito ali no fundo, cheio de semente. Eu gosto muito de colocar a semente de linhaça no arroz integral. Claro que a gente pode botar também no arroz branco, quem não tem ainda o hábito do integral, mas eu sempre coloco na proporção assim, para uma xícara de arroz cru, eu coloco uma colher de sopa da semente de linhaça. Eu gosto muito da dourada, eu acho o sabor dela mais gostoso, né, no meu paladar. E aí eu boto nessa junto com o refogado para cozinhar tudo junto. Então, ali eu estou colocando fibra, eu estou colocando lignana, que é o princípio nutricional da linhaça, que torna ela um alimento funcional, assim como a beta-glucana da aveia. Então, assim, eu acho que a gente pode praticar muita criatividade e inovação dentro da cozinha. Uma coisa que eu gosto de falar, a cozinha, para mim, é um lugar de novas conexões neurais e eu ainda vou além. Eu ouso dizer que, para mim, é um espaço assim, de existência mesmo humana, sabe? De sujeito, de posição no mundo, do que eu quero e do que eu não quero. Né? Exatamente. O que a gente não quer é muito importante, já é meio caminho andado, né?